Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 18 de março. O Ibovespa apresentou alta de 2,29%, um bom fechamento, acima até dos 16.120, zona de resistência. Durante o pregão terminou ocorrendo o que já havíamos mencionado, o Ibovespa, para gerar alguma sinalização positiva, o ideal que viesse para cima ali dos 45.400 pontos, que ontem foi respeitado. Fechou acima desse patamar, fez nova máxima e prosseguiu com a alta, o que é algo positivo porque rompeu uma resistência, prosseguiu com a alta, bateu no próximo nível de resistência e ainda manteve sua alta, mesmo chegando na região de dois fundos anteriores. É um primeiro sinal positivo. Mudou a tendência de curto prazo? Não mudou a tendência de curto prazo. A de curto e de médio prazo continuam apontando para baixo. Esse é um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa de curto prazo. Mas para reverter para uma alta, tem que acontecer uma formação aqui de um pivô de alta, ou seja, preferencialmente gerar sinal de alta, fundo ascendente acima da região ali dos 46.120 pontos. PETR4, só para ressaltar em relação ao Ibov, que é o próximo nível de resistência, o próximo desafio para o Ibovespa está ali na casa dos 46.600 pontos, que provavelmente tende a testar esse patamar de pontos. PETR4 terminou o pregão bem, com alta de 3,18%, conseguindo superar a máxima do pregão anterior. Se olharmos ali para o intraday, bateu no nível de resistência em torno de R$ 12,90 a R$ 13 e conseguiu se manter acima, que já é algo um pouco mais positivo. Então, se a ação permanece aqui de forma lateral e rompe para cima, aumenta a chance desse movimento de subida ganhar um pouco mais de força e anular a tendência de baixa que viria a acontecer na superação dos 13,48. Enquanto não fizer essa superação de 13,48, seguimos dentro de uma tendência de baixa. E é importante ressaltar que se a ação já gera um sinal negativo a partir do próximo pregão, dessa forma, o candle de baixa perde a mínima, mantém a ação na mesma tendência, a tendência de baixa e de curto prazo, a perspectiva de baixa, mesmo estando esticada para baixo no médio prazo. Então, acima dos 13 pila, mais interessante para compras, principalmente aí de day trade, com objetivo que gira ali em torno dos 13,48 a 13,56. Vale 5, pregão de hoje, fechamento em 26,55 e alta de 2,12%. A ação voltou para dentro da congestão, ali no G60, a gente observa que veio para baixo suporte, volta para cima, e aí ficou ameaçando perder esse suporte, voltou aqui para cima, então ficou aqui de forma lateral, olhando para o G60 de forma lateral. O rompimento de toda essa região é que pode trazer um significado um pouco mais importante na ação. Eu daria preferência não necessariamente para compra de rompimento, mas para compra principalmente de day trade acima dessa região aqui, dessa região de 26,80, 26,86, 26,84 a 26,64. Então, usando essa região como suporte num gráfico de 15 ou 10 minutos, vejo como mais interessante para compras aí mais de day trade, porque swing trade ainda considero um pouco mais arriscada a compra contra a tendência na Vale 5. IP3 executamos uma compra no ativo hoje, quando a ação gerou uma boa primeira hora de pregão, estava aqui depois de um bom movimento de subida que veio para cima de resistências, já funcionando como suporte, aí a ação gera uma correção aqui no G60, faz uma boa primeira hora de pregão. Optei pela compra na superação da máxima dessa primeira hora de pregão, um stop um pouquinho abaixo dessa mínima, um stop em 15,33, e o objetivo da operação ficando lá para a faixa 16,29. Fechou bem, com alta de 3,86%, chegando na zona de resistência de 16,03 ou 16 reais até 16,24 é um ponto para ficar de olho aí na provável entrada de pressão vendedora. Se ameaçar bastante perda de força nessa região, possível saída até um pouco antes do objetivo, que está em R$ 16,29. E em relação à saída, terminamos saindo antecipadamente da Usin 5, foi uma falha não do planejamento. Planejamento, para todos que assistiram a videoanálise, viram completamente aqui a análise de ontem, a gente comentando sobre a maior probabilidade de gerar esse movimento de alta. Isso aqui era uma correção desse movimento de subida e já estaria mais que suficiente, estava em cima do suporte.
possível saída se perder 8,81, mas não perdeu 8,81, e por que então gerei a saída dessa ação? Porque logo depois da primeira hora de pregão, que superou a máxima da última hora de pregão de ontem, ameaçando um movimento de alta, a ação montou esse candle aqui no G15, um topo descendente, o que foi algo negativo, voltando para baixo de 8,87, e aí ao perder essa mínima terminei antecipando a saída, ou seja, não seguindo o que eu tinha planejado já no pregão anterior. E aí terminei antecipando a saída, o mercado reverteu completamente, a ação continua com seu viés de alta, continua dentro do que eu falei ontem com um movimento de subida, uma perspectiva de subida. Para quem está dentro ainda da operação corretamente, segue aí seu viés de alta e a possibilidade de atingir uma região ali na faixa de 9,40, 9,50, que seriam os próximos níveis de resistência. Acima disso, 9,86 e 10 pila. BBS3, também chegamos a comentar uma compra na BBS3, mas para o fechamento do pregão não foi executada, uma compra ao superar R$ 19,21, é uma compra em 19,22, deixa eu botar a linha aqui no lugar certo, uma compra em 19,22, porque foi gerada essa entrada, porque a ação conseguiu aqui na penúltima hora de pregão gerar uma boa subida e romper uma zona de resistência que eu tinha aqui como 19,04 a 19,13, conseguiu anular o último topo descendente, mas observe a última hora de pregão, queda de 1,4%. Aí olhando para o gráfico de 15 minutos, antes logicamente dessa queda, foi até o gráfico de 10 minutos, a ação vinha recuando. Então a minha expectativa é que a ação parasse esse recuo, não que ela teria que fazer isso, mas se ela parasse esse recuo aqui nesse topo anterior e gerasse uma subida rompendo aqui R$ 19,21, para mim seria uma compra, e é isso que eu gerei a recomendação. Não gerou a compra ainda, vou continuar atento no próximo pregão, porque se ela conseguir romper essa região 19,21 aqui para cima, aumenta a chance de ter um movimento de subida e provavelmente um repique de alta um pouco mais forte da tendência de baixa de médio prazo, que já encontrou uma zona de suporte bem significativa em BBAS3. Então seguimos de olho no radar em cima da ação. Nato 3, bom pregão, alta de 3,68%, confirmação de um pivô de alta e conseguindo superar bem uma zona de resistência aqui em torno de 36,10. Então é um ativo que para mim eu não entraria comprando essa superação, porque evito operação de rompimento, em maior parte evita esse tipo de operação, e nesse momento a minha estratégia em cima desse ativo é, se ela proporcionar alguma correção dessa subida do G60, seja aqui no tempo ou no preço, gerando sinalização positiva. Quando eu falo positiva, é gerando sinalização de força por parte dos compradores acima desses 36,10, que agora tende a funcionar como suporte, a minha intenção é compra com a perspectiva de objetivo lá para a faixa de R$ 38,30. STC3 da mesma forma, gerou um bom candle de alta de 4,45%, superou, vinha gerando a formação aqui de pivô de baixa, que não desenrolou muito para baixo, nem fechou abaixo aqui dessa mínima, já voltou a subir, rompeu esse topo aqui anterior, pelo G60 fica um pouco mais claro esse rompimento, então é algo favorável e segue na mesma situação da Nato 3, não o cenário como um todo, porque o cenário aqui é de tendência de alta de médio prazo na STC3. Então é um ativo que eu falo com o mesmo estilo da Nato 3, é para buscar a entrada, alguma correção aqui que venha a proporcionar no tempo no preço pelo G60, usando ali uma região de suporte em torno de R$ 22,00, já cabe a possibilidade de avaliar a compra em cima desse ativo, mas enfim, vamos ficar também no radar em cima de STC3. Olhando um pouco para baixo, a RTR3 seria uma alternativa, não necessariamente para o próximo pregão, e não que esse ativo não vá conseguir gerar pivô de alta e continuar subindo. Está aqui em tendência de alta de curto prazo, já deu uma certa enfraquecida nessa tendência. O fato é que a ação continua num nível de resistência que eu considero importante na faixa de 18,14. Então é uma ação que, se cometer, vamos dizer assim, algum deslize aqui nessa região, alguma sinalização de fraqueza por parte dos compradores, força dos vendedores, pode trazer uma situação de venda, mas tentando pegar um movimento de baixo pelo gráfico semanal, assim como a Ecor 3, também depois de um movimento de subida, estando num nível de resistência ali em torno dos 13, 14, um pouco acima até da resistência que é também válida para essa semana, em torno de 12,91, ação que também pode trazer alguma situação de venda
depois dessa subida e enfraquecida aqui nessa região de resistência. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e acesso ao site daltonvieira.com diariamente. Uma ótima noite e um excelente pregão nesta quarta-feira. Um grande abraço.